Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e tem dúvida nova hoje, dúvida na tela. Eu não sei mais o que fazer, eu fico muito nervoso quando vou pregar. Chega a me dar até tremedeira, tem hora que me perco muito na mensagem por causa disso. Isso me desanima muito e muitas vezes não aceito o convite para pregar por causa desse nervosismo. Eu sei que tenho o dom, amo pregar a palavra, mas esse nervosismo todo tem me atrapalhado. Pode me ajudar? Muito obrigado, querido irmão. Eu vou te passar aqui algumas dicas de 20 anos que eu já tenho de pregador que vão fazer a diferença para você terminar com esse nervosismo todo, amém? Vamos então à minha lousa de explicações e aprender desse tema. Então vamos lá. Você conhece os dois tipos de nervosismo que acometem, que se fazem presentes na vida daqueles que querem transmitir a palavra de Deus? O primeiro tipo de nervosismo é aquele que eu chamo de natural. Ou seja, quando a pessoa, o pregador, de certa forma ele fica pressionado devido à grandeza da sua missão de pregar a palavra de Deus. É um nervosismo natural que até mesmo os grandes pregadores têm presente na sua vida. E o segundo tipo de nervosismo é aquele que eu chamo de o nervosismo da falta de preparo. Esse aqui é um tipo ruim de nervosismo. É quando você sabe, dentro do seu coração, que você não estudou, que você deixou para a última hora para fazer a sua pregação e outros muitos erros que você acaba cometendo e que você acaba negligenciando essa importante missão de transmitir a palavra de Deus. O primeiro tipo de nervosismo, que é aquele natural, ele sempre vai ocorrer na vida de todos os pregadores, pois ele vem do quê? Do temor a Deus. Ele vem da ciência que o pregador tem dentro do seu coração, da responsabilidade que ele tem em mãos de transmitir a palavra do Todo-Poderoso. Eu, por exemplo, quero aqui falar de mim, mesmo depois de 20 anos, sim, eu já prego há 20 anos a palavra de Deus, eu sempre fico com certa tensão quando eu vou pregar a palavra de Deus. E olha só, eu prego todo domingo aqui na igreja, dando aulas na escola dominical. E eu sinto essa tensão. É a responsabilidade, o temor, o tremor que nós temos diante de Deus, mesmo sabendo que fomos ali bem preparados para trazer a mensagem. Então veja, se você tem algum tipo de ansiedade, de nervosismo, algo que te paralisa quando vai fazer as suas pregações, eu quero que você preste atenção nessas importantes dicas. Elas vão te ajudar nesse primeiro tipo de nervosismo, aquele natural, mas principalmente no segundo tipo, que é quando você erra no preparo. Essas próximas dicas vão te ajudar muito se você já prega ou se você tem um desejo futuro de pregar a palavra de Deus. E a primeira delas é: prepare e estude a sua pregação antecipadamente. Antes de te explicar isso, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição aqui no canal e participe com a gente. Tem sempre vídeo novo de estudo de segunda a sexta às 15 horas. Isso mesmo, todo mês você vai ter 20 vídeos pelo menos aqui no canal de estudos novos. Então faça parte da nossa comunidade, é gratuito. E para você que quer ir mais profundo ainda, lembrando, o primeiro comentário fixado tem link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Muitos pregadores deixam para montar sua pregação apenas poucos dias antes de pregá-la, ou até mesmo na véspera, e isso é extremamente prejudicial. Os meus alunos do curso, às vezes eu tenho que dar alguma repreensão. Eu já recebi lá zap de aluno falando assim: presbítero, amanhã eu vou pregar, me ajuda a fazer uma pregação, por favor. Aí eu preciso trazer uma repreensão, porque esta atitude não é aceitável. O pregador, ele precisa estudar, ele precisa entender o que Deus quer falar através da vida dele. Ele precisa colocar isso no papel também de uma forma organizada para ele comunicar. Obviamente que às vezes tem momentos que você tem que fazer uma pregação ali num tempo mais rápido, o pastor ficou doente e você ali é a pessoa que substitui ele. Ok, tudo bem, isso é possível. Mas vamos falar aqui de um ambiente natural, onde existe uma antecipação do convite, então você precisa se organizar. E esse estudo ele leva tempo.
Por isso não deve ser feito na correria, às vésperas do dia que você vai pregar. Por quê? Porque isso vai te deixar nervoso, porque a palavra de Deus é coisa séria. Quando o pregador não faz esse preparo corretamente, o nervosismo virá sobre ele, o medo, pois ele sabe lá no seu interior que ele não se preparou, que ele não valorizou a palavra de Deus. E o inimigo também sabe disso. Então é muito importante, sempre prepare antecipadamente, a menos em ocasiões que não tem jeito, mas se tiver jeito, prepare o mais antecipadamente possível. Leve a sua colinha. Aqui muita gente torce o nariz, porque acha que o pregador tem que memorizar tudo, e isso é uma grande besteira. Muitos pregadores querem pregar toda uma pregação de memória. E isso é ruim. Eu vou te explicar por quê. O nervosismo, sabe, aquele primeiro natural. Vamos considerar aqui que você preparou certinho, tudo antecipadamente, orou, estudou, fez tudo certinho como deve ser feito. Mas o nervosismo natural, ele pode vir forte naquele dia. Isso não vai te ajudar a lembrar o que você estudou. A gente sabe que diante de nervosismos, o nosso cérebro tende a ter algumas falhas. Você poderá esquecer coisas importantes que você estudou e isso te levará a nervosismo maior ainda. Por isso, leve sempre uma colinha, um papel onde pelo menos estão descritos os principais tópicos da sua pregação. O tema, o texto, os pontos principais, algumas frases que você deseja citar. Essa colinha é muito importante porque ela vai te dar segurança de que, se caso acontecer de você esquecer de alguma coisa, é só você dar uma olhadinha ali próximo da sua Bíblia e tá ali o papelzinho, é só seguir em frente com a sua pregação firmemente. Então, sempre utilize uma colinha. Isso é muito importante para o pregador. Agora eu vou começar aqui a passar para você alguns segredos interessantes. Pregue para você mesmo em casa. Como assim, presbítero? Olha que interessante. Quando a sua pregação estiver pronta ali, praticamente montada, você sentir que já está ali, de um jeito que você gostaria, você vai montar a sua colinha e você vai fazer uma pequena pregação para você mesmo e em voz alta. Procure um local tranquilo aí da sua casa ou em algum local que você consiga falar com tranquilidade sem ter pessoas por perto, onde você tem essa privacidade. E então você vai começar a falar como se estivesse diante da igreja. Exatamente, você vai fazer uma simulação de você ali no púlpito da igreja pregando para as pessoas. Isso te ajudará a melhorar a sua comunicação. Você vai perceber que está falando alguma palavra errada, você vai perceber, opa, eu fiz errado aqui, você vai começar a fazer correções, memorizar melhor a sua mensagem e até mesmo vão surgir ali ideias novas para você dar uma aprimorada, melhorar alguns dos pontos. Isso tudo também vai gerar dentro da sua mente o que eu chamo de conforto psicológico, ou seja, você já vai ter praticado diante ali de uma plateia imaginária, mas isso vai trazer para sua mente uma tranquilidade de que você está bem preparado, você sabe comunicar a sua pregação, você já falou a respeito dela, e isso vai trazer muita segurança para você e muito menos nervosismo você vai perceber na hora que terá de comunicar essa mensagem para as pessoas mesmo ali de carne e osso. Tem mais dica para você. Resolva todas as dúvidas sobre o tema que você vai falar. Ok? Tem muita gente que falha aqui e o nervosismo é grande. Muitos pregadores, então, ficam nervosos porque não têm certeza do tema que estão pregando. Vou dar só um exemplo aqui de um tema difícil. Eu vou pregar para a igreja sobre predestinação. Mas o próprio pregador, ele não sabe tudo sobre aquele tema. Ele não compreendeu muito bem os pontos. E aí ele vai começar a explicar, ele se enrola todo. Então, tenha muito cuidado com isso. Quando você não entender bem o tema, você não resolver bem suas dúvidas pessoais, isso vai te gerar muita insegurança. E por quê? Como que você vai explicar de uma forma compreensível para os outros uma palavra que você mesmo não conseguiu entender? Então só pregue um tema que você conseguiu entender e que você consiga explicar. Por isso, no preparo da sua pregação, resolva todas as suas dúvidas sobre o que vai pregar. Tenha certeza de que entendeu
muito bem. Isso vai gerar mais confiança no seu coração e, claro, menos nervosismo. Não pregue sobre um tema que você não compreende e que não domina bem. Então, tome muito cuidado. Se alguém te convidar para pregar um tema e você não tem certeza se vai dar tempo de estudar, olha, não tenha medo de falar, olha, me desculpe, mas eu não tenho ainda como pregar sobre esse tema. Deus vai te honrar, você não vai estar fugindo, Deus conhece aquilo que está no seu coração. Agora vamos falar de postura. Treine a sua postura em frente a um espelho. A postura é algo muito importante em uma pregação. Por exemplo, imagine um pregador que ele fica toda hora olhando para o chão, ou toda hora lendo um papel, ou falando baixo demais, ombros caídos, numa postura ali de medo, de terror. Certamente ele ficará ainda mais nervoso quando ele perceber que as pessoas estão vendo a postura dele e não vai conseguir comunicar bem, de forma positiva, a mensagem. Então, diante de um espelho, olhe nos seus próprios olhos e treine um pouco da sua mensagem. Fale um pouquinho da introdução, leia o texto, olhe para você, veja a sua postura, olhe para os seus ombros, se eles estão caídos, coloque eles bem retos de uma forma natural, fale, gesticule um pouco para você ver como que aquilo está parecendo. Está parecendo que você está bem, agindo naturalmente, com confiança, com firmeza? Preste atenção um pouquinho também na sua voz. Tente não falar em um tom de altura, nem gritando muito, porque isso vai acabar rapidamente com a sua voz, nem falando muito baixo. E isso, obviamente, as pessoas não vão escutar o que você está pregando. Preste atenção nas palavras. Você está errando muito as palavras, gaguejando demais, você está se perdendo na pregação. Esse treino vai te ajudar muito, vai ajudar o seu cérebro a aprender a postura, a descobrir os seus erros e, obviamente, você vai conseguir corrigi-los. E você, então, vai conseguir repetir um pouquinho disso e lá na hora da pregação, você vai conseguir, então, fazer essa pregação de uma melhor forma, porque você já treinou bastante e já corrigiu posturas que você tinha percebido que estavam erradas. Conheça seu público-alvo. Aqui, muitos pregadores erram demais, porque eles acham que a comunicação para qualquer tipo de pessoa é do mesmo jeito, e não é. Quando alguém te convidar para pregar, pergunte que tipo de pessoas estarão ouvindo ali a sua pregação. Olha, são todos jovens? Ou são somente adolescentes? Tem mais adultos, mais mulheres, mais homens? Ou o público é mesclado? Tem criança, jovem, todo mundo junto ali na igreja? Tem mais idosos nessa igreja ou mais jovens? Preste bem atenção, saber do público-alvo com o maior detalhamento possível vai te ajudar não somente a escolher o assunto, como também escolher como você vai comunicar isso. Vai ajudar também no seu treino da mensagem. Você vai saber com quem você está falando, vai saber como você vai falar e se portar para atingir a atenção dessas pessoas que vão te ouvir. Por exemplo, imagine que você vai falar num grupo de jovens da igreja. É importante você falar com um grupo desse com um vocabulário mais simples para que eles possam compreender. Poderá também ser, por exemplo, um pouquinho mais descontraído na comunicação. Já num grupo de idosos, talvez, se você for utilizar exemplos, você precisa utilizar exemplos que eles vão entender. Já para jovens, os exemplos são diferentes. Isso tudo vai te ajudar a se sentir no controle da sua pregação e vai gerar muito mais confiança. Olha aqui um problema que eu já vi acontecer muito nas igrejas. Os pregadores não perguntam o tempo que vão pregar. Você tem que saber quanto tempo você tem para pregar. Você prepara toda a sua pregação. Imagine agora, você se organiza, o pessoal disse o seguinte, olha, você vai fazer ali uma abertura de 10 minutos. Aí o dirigente do culto, na hora, chega e diz para você o seguinte, olha, você na verdade tem 40 minutos para pregar. O que vai acontecer na sua mente nesse momento? Nervosismo total. Você preparou algo somente de 10 minutos, somente alguns pontos, somente um versículo. Isso é terrível, vai estragar a pregação. Ou pior, imagine que você prepara ali uma pregação de 40 minutos. E aí o dirigente na hora do culto chega e te diz o seguinte, olha, você tem hoje apenas
15 minutos. Isso aqui também vai detonar a sua pregação. Por isso, saiba antecipadamente o tempo que você tem para pregar a mensagem. Isso vai te ajudar lá na preparação, quantos pontos que você vai falar, né? O que você vai ler, quanto de texto você vai ler. O seu treino, então, vai ajustar os tópicos da sua mensagem para mais ou para menos, isso tudo dependendo do tempo que você tem para pregar. Esse tipo de surpresa ruim do tempo em cima da hora, nesse tempo de pregação para mais ou para menos, só vai trazer nervosismo ao pregador. Proteja-se desse tipo de surpresa, pergunta antes e aí você então já vai sabendo o tempo que você tem e totalmente ajustado para cumprir este tempo. E o pregador que chega atrasado na mensagem? Olha só. Organize antes os detalhes do seu deslocamento até o local de pregação. Veja, chegar atrasado ou mesmo em cima da hora no local de pregação não é uma boa ideia de forma nenhuma. Isso vai causar agitação e estresse nas pessoas e em você. Tudo o que você não quer, pois irá atrapalhar muito o seu desempenho, a sua comunicação. Se vai pregar em um determinado local que não conhece, busque saber antecipadamente como chegar lá, o tempo de trajeto, saia um pouco antes, vai que fura um pneu, vai que acontece alguma questão. Então você precisa ir preparado. Programe-se para chegar antes, assim poderá ir ao banheiro, tomar uma aguinha ali, cumprimentar os irmãos e, claro, ficar em espírito de oração, se preparando para esse momento importante de comunicação da mensagem. Quem chega atrasado em cima da hora acaba passando a ideia de desorganização, de falta de comprometimento. Isso também pode afetar você dentro ali da sua mente, gerando mais nervosismo desnecessário, porque você vai ficar pensando, o que as pessoas estão pensando de mim? Olha só, cheguei atrasado. É mais emoção negativa para você, de fato, ali ser atrapalhado. Então, tome cuidado com isso. Essas são apenas 8 dicas de como você pode melhorar em muito, não somente a sua pregação, como também minimizar bastante o seu nervosismo que pode te prejudicar. Sabe aquele segundo tipo lá que nós falamos no começo? Aquele que vem da falta de preparo? Quando você coloca essas dicas em prática, esse segundo tipo de nervosismo ele vai sendo resolvido. Mas é importante que você sempre busque formas de melhorar a si mesmo. Estude, prepare-se para ser um pregador ungido pelo Senhor, bem preparado, que maneja bem a palavra de Deus. Ore também muito sobre isso. Peça a graça de Deus, a ajuda dele e, claro, faça também aquilo que é a sua parte, que Deus não vai fazer para você, com o maior esmero possível e com muita dedicação. Vou deixar você aqui que quer também ampliar o seu conhecimento para ser um pregador melhor. O nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, primeiro link nos comentários. E vou deixar agora um estudo muito interessante que vocês pediram e eu fiz. Como preparar um sermão, uma pregação ou uma saudação do jeito certo. Eu explico tudo para você nesse vídeo, passo a passo, e a gente vai montar juntos uma pregação. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.